Meu querido, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos na lição que estaremos aprendendo, dessa lição aqui, Editora Betel, Jovens e Adultos. Nós estaremos aprendendo um pouquinho sobre essa lição, a lição 8, a unção que produz milagre. Então, desde já agradeço a Deus por essa permissão, por mais as pessoas que têm nos apoiado, nos incentivado, por toda a minha família, principalmente, e para os irmãos que têm orado e têm nos abençoado e nos incentivando. Então nós iremos fazer mais um resumo de uma lição que estaremos aprendendo dia 23 de agosto, agora, domingo de 2015, nós vamos estar falando sobre a lição 8, a unção que produz milagre. Então espero que ela te ajude, em nome de Jesus. Então vamos ministrar um pouquinho na lição, eu vou fazer um resumo em nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai estar te abençoando como está abençoando a minha vida. Lição 8, 23 de agosto de 2015. A unção que produz milagres. Texto áureo. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías capítulo 10, verso 27. Verdade aplicada. A responsabilidade nos qualifica para a unção. Por isso que nos confirma diante de Deus e das pessoas é a maneira como vivemos e administramos o poder que nos foi concedido por Ele. O objetivo da lição é o que os professores irão de ensinar e os alunos irão de aprender. Primeiro, explicar o significado e o propósito da unção. Ressaltar que a irresponsabilidade atrasa a obra de Deus e que a autoridade não é sinônimo de responsabilidade. Terceiro, mostrar os benefícios e ônus produzidos pela unção. Texto de referência, Lucas, capítulo 4, verso 18, verso 19, verso 20 e verso 21. O verso 18 nos diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. O versículo 19, a pregar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. O versículo 20 diz assim: e, cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Versículo 21. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Nós vamos agora para a introdução, que diz assim: é preciso urgentemente entender que não se pode operar milagres sem unção do Espírito. Todavia, o nosso maior problema não seja a unção em si, mas compreender de maneira plena que ela realmente significa. Primeiro tópico, a unção e seu significado. A igreja primitiva logrou sucesso em sua geração. Ela foi poderosa, unida, cheia de fé, perseverante e incrivelmente impactante. Isso está lá em Atos, referência a Atos capítulo 2, verso 42 até o 47. No entanto, tudo isso aconteceu não somente porque tinha unção, mas porque compreenderam o significado do que estava sobre suas vidas. Ou seja, o primeiro tópico que nós vamos aprender vai ser uma coisa muito importante para a nossa vida, para muitos, sobre a unção. A unção é algo extraordinário, é algo que nós temos que entender o que significa essa unção. Então, o que nós vemos? Os propósitos da unção vêm desde o Antigo Testamento. A unção indica a presença do Espírito Santo na vida dos homens de Deus, como reis, sacerdotes e profetas. Nós vamos agora para o primeiro tópico. Conhecer não é saber. A palavra unção é constantemente usada em nosso vocabulário e temos inventado uma grande quantidade de qualificativos para lhe dar um significado lógico. Em nome de uma palavra
se pode usar e fazer muitas coisas. Todavia, unção não é uma palavra fácil de explicar. É como Deus. Será que é fácil explicar a Deus? A palavra é conhecida, mas como explicar o que há por trás desta palavra? Devemos entender que a unção é uma palavra que pertence ao nosso vocabulário. Ela não é somente uma palavra religiosa. As pessoas não são ungidas somente para cumprir os propósitos de Deus. Também são ungidas legalmente para que cumpra uma função de um rol determinado em lugar de governo. Romanos, referência, Romanos, capítulo 13, verso 1 até o 7, e Tito, capítulo 3 e o verso 1. Então, conhecer não é saber. A palavra unção é muito conhecida, eu acho que por todos nós. Mas para entender e até mesmo explicar, é necessário conhecer a sua profundidade. Como conhecer a unção na sua profundidade? Exemplo, primeiro, nós temos que entender o que é o poder, obediência, submissão, santificação, autoridade, o óleo, o Espírito Santo e etc. E muitas coisas mais. Entendendo essas palavras, saberemos o que é realmente a unção. Então não adianta eu só conhecer e não saber dessas coisas. Então no decorrer da lição nós vamos, além de conhecer, saber o que é unção. Vamos para o 2 do primeiro tópico. O que significa a unção? Unção é como um fórum legal que se dá a uma pessoa quando assume um lugar de governo. Um exemplo disso é quando alguém se torna um político e é eleito para uma função. Essa pessoa, momentos antes desse decreto, era um cidadão comum, mas através desse decreto legal, algo acontece à pessoa. Ela é coberta com esse fórum e ele a habilita a exercer certo grau de influência e de autoridade. A partir daí, ela tem acesso direto a lugares que antes não tinha. Tem autoridade de fazer o que como cidadão comum não poderia. Todavia, isto é específico e implica não em poder, mas em grande responsabilidade. Referência, Isaías 61, capítulo 61, verso 1. Unção. O que significa unção? Unção é um termo de origem latim que significa ungere, que quer dizer untar, ou seja, colocar um produto em uma outra coisa. No sentido religioso, unção é praticada em um ritual de separar alguém para um determinado cargo ou usar para curar ou ungir alguém. Algumas pessoas no Antigo Oriente Médio, eles pegavam o unguento, o óleo, os óleos, para ungir não somente para propósitos religiosos e políticos, mas também para embelezamento do corpo, para doenças e etc. E outras coisas mais. Para um ritual com a unção, eles preparavam um óleo, um tipo de óleo que era azeite de oliveira, mirra, canela, o cálamo, acácia. Isso, se você quer ter uma referência sobre isso que eu estou falando, esse do capítulo 30, verso 23 até o 25, vai estar falando sobre isso. Só que depois que eles faziam isso, esse óleo misturava, só podia ser usado com autorização de um líder para ungir, ou seja, objetos ou pessoas. Então esse óleo era pego, era feito, e no ritual só um líder, só alguém que tinha uma autoridade para isso que pegava e ungia um objeto, ungia uma pessoa para um determinado cargo, para fazer alguma obra. Então, unção, ela é isso. É um termo grego que significa ungere, que significa untar. Vamos pular para o 3 do primeiro tópico. O subtópico 3 do tópico 1.
O propósito da unção é libertar. Precisar estar ciente de que ao ungir alguém, Deus os faz na intenção de converter esse alguém em um libertador. A unção não é para desfrute pessoal, é para produzir liberdade para as pessoas. Quando uma pessoa assume um lugar no governo de uma nação, o que se espera com essa nomeação é que sua gestão sirva para que os cidadãos vivam em maior liberdade e em prosperidade. Quando Deus unge a um homem ou uma mulher, ele unge para que produzam liberdade. Somos humanos e podemos sentir algo especial em uma reunião, mas isso não define a unção. A unção tem a ver com fóruns legais que nos capacitam a levantar adiante o propósito de Deus na terra, que sempre será o de libertar pessoas. Ponto de referência, Lucas capítulo 4, verso 18. O propósito da unção é libertar. Quando Deus permite uma unção em alguém, Deus está querendo que essa pessoa se transforme, se transforme em alguém que faz algo que livre as pessoas da garra do diabo. Tipo Deus fazendo de nós um alicerce forte para sustentar uma casa ou qualquer coisa que seremos uma base para sustento. E para sustento, ou seja, para firmar. Ou se nós formos, ou for nos colocado, ou para firmar, ou nos for colocado, ou qualquer coisa nos for colocado, não para usarmos da unção, um meio de ficar rico, de pensar que só nós podemos qualquer coisa, não é para isso. Por isso que temos que provar para Deus que realmente somos merecedores dessa unção, que vem ou veio sobre nós. O propósito da unção é libertar, não é trazer para nós motivo de queremos ser melhor, de queremos fazer, usar delas meios que não seja para evangelizar, que não seja meios para honrar aquilo que Deus nos chamou, aquilo que Deus nos separou. Então, quando nós somos ungidos, separados, nós somos pessoas qualificadas, pessoas que Deus separou para fazer um bom trabalho. Então, que nós podemos entender que o propósito da unção não é para satisfazer meu ego, para dizer que eu sou bom, mas para libertar as pessoas cativas, até mesmo pessoas doentes, através da unção de Deus, dos olhos que nós acabamos de dizer que era feito para ungir a pessoa, para curar. Então, que nós podemos tomar posse dessa unção e viver essa unção de Deus na nossa vida e fazer o que Deus nos chamou para poder fazer. Então, fazendo assim, Deus vai agradar e nós seremos os verdadeiros ungidos de Deus para fazer diferença aqui na terra. Amém? Essa é a primeira parte dessa lição 8 que nós estamos estudando, é a unção que produz milagre. E mais na frente estaremos na segunda parte dessa lição. Deus te abençoe. Fique com Deus. Muito obrigado.